Sabe, para quem curte montar projetos de eletrônica, tem um desafio que sempre aparece. Como é que a gente faz um dispositivo que se lembra das coisas? Seja para salvar uma configuração ou, sei lá, registrar dados importantes. A memória é simplesmente tudo. E hoje a nossa missão é exatamente essa. Vamos dar uma memória de verdade, uma memória permanente para o nosso Raspberry Pi Pico. Imagina só a cena. A gente passa horas construindo um baita registrador de dados de temperatura com pico. Tá lá, funcionando que é uma beleza, coletando informação a cada minuto. Mas aí, pronto, acaba a energia. O que acontece com todo aquele histórico valioso que ele coletou? Pois é, some tudo, vai embora. A memória RAM, onde as variáveis do nosso código ficam guardadas, ela é volátil. Desligou, já era. Mas olha, não precisa ser assim. O nosso objetivo aqui é aprender a usar o armazenamento que já vem dentro do Pico para criar dados que persistem, que sobrevivem a qualquer queda de energia. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. A boa notícia é que o Pico já vem com seu próprio, digamos, armário de armazenamento embutido. Não precisa comprar nada mais para começar. A pergunta, então, é: onde é que fica esse espaço e como é que a gente faz para usar? A resposta está aqui: 2 megabytes de memória flash. Esse é o espaço físico total que o nosso Pico tem para guardar absolutamente tudo, desde o sistema operacional até os arquivos que a gente vai criar. Pode não parecer muito, mas olha, para um microcontrolador é um espaço bem considerável. Só que esse espaço não está totalmente livre, né? Uma parte dele já vem ocupada pelo firmware, o MicroPython, que é tipo o cérebro do nosso Pico. O que sobra, bom, o que sobra fica disponível para nós formatado como um sistema de arquivos. É exatamente aí, nesse pedaço, que a gente vai guardar os nossos dados. Mas como é que esse armazenamento se organiza? Ele precisa de um gerente, sabe? Um bibliotecário inteligente. E esse gerente se chama LittleFS. Ele foi pensado para ser pequeno, eficiente e, o mais importante de tudo, para entender as manhas da memória flash. E esse bibliotecário tem 2 superpoderes que são essenciais. O primeiro é o nivelamento de desgaste, ou wear leveling. Ele é tipo um bom gerente de estoque, sabe? Fica espalhando as gravações por toda a memória para que nenhuma partezinha se desgaste mais rápido que as outras. E o segundo poder é a resiliência à perda de energia. Isso protege nossos arquivos de serem corrompidos caso a energia caia bem no meio de uma gravação. É genial! Certo. Agora que a gente já sabe o que é e onde fica o armazenamento, a pergunta é como a gente conversa com ele. Vamos sair um pouco do o que e ir para o como. Vamos aprender os comandos em MicroPython para criar, escrever e ler arquivos. O primeiríssimo passo, a chave que abre todas as portas do sistema de arquivos, é um comando bem simples: import OS. Esse módulo, OS de Operating System ou Sistema Operacional, tem todas as ferramentas que a gente precisa para mexer com arquivos e pastas. O processo básico é bem lógico. Primeiro, a gente pode criar um diretório, uma pasta, para manter as coisas organizadas. Depois, a gente usa o comando open. E aqui tem um ponto super importante. Usar W de write apaga qualquer coisa que já existia e começa um arquivo do zero. Já o A de append adiciona informação nova no final do que já existe. Para um registrador de dados, o modo A é o nosso melhor amigo. E além de escrever, a gente também pode dar uma espiada. Com o os.listir, a gente consegue ver o que já existe lá no nosso armazenamento. E com o os.statvfs, dá para perguntar: e aí, Pico, quanto espaço livre ainda tem? Isso é muito útil para garantir que o nosso projeto não vai ficar sem memória no meio do caminho. Chegou a hora. Vamos pegar tudo que a gente aprendeu até agora, o armazenamento flash, o LittleFS, os comandos do módulo OS, e vamos botar a mão na massa construindo aquele nosso registrador de temperatura que sobrevive a uma queda de energia. O nosso código vai ter basicamente 3 partes. Primeiro, a gente lê o sensor de temperatura que já vem dentro do Pico. Segundo, usamos o relógio de tempo real, o RTC, para saber a hora exata daquela leitura. E terceiro, a parte que a gente aprendeu hoje. Abrimos o nosso arquivo de log no modo append, com o A, prontos para salvar essa informação. E aqui, ó, aqui está o coração do nosso código. Essa única linha pega a hora, combina com a temperatura já formatadinha e cria uma linha de texto perfeita para o nosso arquivo CSV. É a junção de tudo, simples, mas muito poderoso. E pronto! Depois de rodar o código, a gente vai ter um arquivo chamado templog.csv lá dentro do nosso Pico. Agora a gente pode desligar, tirar da tomada, esperar um tempo, ligar de novo e, ao listar os arquivos, ele vai estar lá, intacto, com todos os dados. Problema resolvido. Ou será que não?
Pois é, quando a gente pensava que a história tinha acabado, aparece uma reviravolta. Existe um detalhe fundamental sobre o hardware, sobre a própria natureza da memória flash que a gente precisa entender para construir projetos que não só funcionem, mas que durem de verdade. 100 mil. Guarda bem esse número. Parece meio aleatório, né? Mas ele é a chave para o próximo nível do nosso entendimento sobre como construir projetos que são realmente robustos. A memória flash, veja bem, diferente de um disco rígido, ela tem uma vida útil limitada. Cada pedacinho dela pode ser escrito e apagado um certo número de vezes, e esse número geralmente fica em torno de 100 mil ciclos. Basicamente, ela se desgasta com o uso. Isso levanta uma pergunta bem séria. Se o nosso datalogger fica gravando dados a cada minuto, ele vai atingir esse limite muito rápido em algumas partes da memória. E aí, como é que a gente cria um dispositivo confiável que vai funcionar por anos e não só por alguns meses? E é aqui que tudo se conecta. Lembra daquele superpoder do LittleFS, o Wear Leveling? Então, ele não é só um recurso legalzinho, ele é a solução direta para essa limitação do hardware. Ao espalhar as gravações de forma inteligente, ele garante que nenhum setor se desgaste rápido demais, e isso aumenta, e muito, a vida útil do projeto. É a peça final do nosso quebra-cabeça. Então, só para a gente fechar a nossa jornada, o Pico tem uma memória interna de 2 MB. O LittleFS é o sistema genial que gerencia tudo, protegendo contra desgaste e perda de energia. O módulo OS nos dá as ferramentas para a gente poder usar essa memória. E o mais importante, entender o limite de gravações da flash nos mostra por que aquele tal de nivelamento de desgaste é absolutamente essencial. Com esse conhecimento em mãos, um simples microcontrolador ganha a capacidade de aprender, de registrar sua própria história e de guardar configurações. As possibilidades, nossa, são enormes, de estações meteorológicas a sistemas de automação, projetos de arte interativa. A questão que fica é, o que a criatividade vai ensinar um Pico a lembrar?